Uma boa noite a todos. Com a proteção de Deus e sem esquecer o juramento prestado por todos os vereadores dessa Casa de Leis, de sempre exercer com dedicação e lealdade nossos mandatos, respeitando e fazendo cumprir a lei e promovendo o bem geral do município, esta Câmara Municipal abre mais uma vez suas portas para trabalhar com seriedade, honestidade e perseverança em prol do bem-estar de nossa comunidade e do desenvolvimento deste município de José Bonifácio, Estado de São Paulo. Sempre respeitando as adversidades da real democracia em que vivemos, daremos assim início à 16ª sessão ordinária do exercício deste ano de 2013 da Era Cristã. Convido o primeiro secretário, o vereador Rafael Claudemiro Nisato, a proceder à chamada dos vereadores. Dilmo Rezende. Presente. Fabrício Ferro. Presente. Gomercino Sola. Presente. José Faquim. Presente. Paulo Chioca. Presente. Fábio Peão. Presente. Cássio Galo. Presente. Rafael Nisato, presente. Aldo Stefano. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em DVD da sessão anteriormente realizada encontra-se no setor competente. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 16ª sessão ordinária, 27 de maio de 2013. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2013. Autoria do vereador Cássio Elmo Gonçalves Galo. Outorga título de cidadania ao senhor Valdomiro Lopes da Silva Júnior. Moção de aplauso número 4/2013. Autoria do vereador Dilmo Rezende de Carvalho. Subscrito pelos demais vereadores. Apresentam a seguinte moção de aplausos. A senhorita Ariela Mataroldo Crestani, pelo desempenho e dedicação na pesquisa em plantas brasileira para o mal de Alzheimer, através da Unesp, de São José do Rio Preto. Indicação número 103/2013. Autoria do vereador José Faquim. Solicitou do senhor prefeito municipal promover estudos no sentido de colocar no orçamento para 2014 incentivos à Associação dos Produtores Rurais de José Bonifácio, tais como um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, um veterinário, um tratorista e reforma do prédio. Indicação número 138/2013. Autoria do vereador Cássio Elmo Gonçalves Galo. Solicitou do senhor prefeito municipal a instalação de aquecedor solar nas piscinas da Cidade da Criança e do Clube da Terceira Idade, Joana Gomes Jimenez. Indicação número 139/2013. Autoria do vereador Fábio Marcelo Peão e Cássio Elmo Gonçalves Galo. Solicitaram ao senhor prefeito entrar em contato com o setor competente para providenciar raspas de asfalto ou produto similar para a conclusão dos serviços realizados no interior da sede da APAI, iniciados na administração passada para a colocação de tubos de captação de água e esgoto, sendo que justamente o trecho no interior da instituição ficou com o serviço inacabado. Indicação número 140/2013. Autoria do vereador Fabrício Ferro Moreira. Solicitou do senhor prefeito municipal proceder estudo no sentido de construir uma ponte sobre o Riacho Pedreira, na rua Vitório Vanzella, no Jardim Independência, ligando ao bairro Santa Maria. Indicação número 141/2013. Autoria do vereador Fabrício Ferro Moreira. Solicitou do senhor prefeito municipal proceder estudos no sentido de proceder à sinalização de vias públicas e de trânsito no bairro Santa Maria, visando com isso atender solicitações dos moradores daquela localidade. Indicação número 142/2013. Autoria do vereador Aldo Roberto Stefano e Rafael Claudemiro Nisato. Solicitaram do senhor prefeito municipal proceder estudos no sentido de viabilizar a reforma e implantação de iluminação no estádio municipal Antônio Pereira Braga.
Indicação número 143/2013. Autoria dos vereadores Rafael Claudemiro Nisato, Dilmo Rezende de Carvalho e Gumercino Starter e Assola. Solicitaram do senhor prefeito municipal determinar o setor competente da Prefeitura Municipal para fazer um estacionamento de motocicletas na rua Domingos Fernandes Alonso, entre as avenidas 9 de Julho e Avenida Campos Sales. Indicação número 144/2013. Autoria do vereador Paulo Roberto Chioca. Solicitou do senhor prefeito municipal proceder estudos no sentido de realizar o plantio de árvores na margem direita do rio Monte Alegre, no Jardim José de Almeida, da rua São José até a rua Piratininga e da rua 21 de Abril até a rua Romeu Maia Souto, nas duas margens do rio. Decreto número 7/2013. Cássio Elmo Gonçalves Galo, presidente da Câmara Municipal de José Bonifácio, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por leis. Artigo 1º. Fica suspenso o expediente na Câmara Municipal de José Bonifácio, dia 31 de maio do corrente exercício, sexta-feira. Câmara Municipal de José Bonifácio, Felipe Carucci, 15 de maio de 2013. Para falar sobre a matéria lida no expediente, por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Fabrício Ferro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao público presente e ouvintes do rádio, internautas, boa noite. E boa noite à família da Ariela Maltaroudo, isso? Maltaroudo, isso está certo. Aqui recebendo a moção de aplauso pelo tratamento aí do mal de Alzheimer, pelas plantas aí, tá de parabéns aí, representando a cidade José Bonifácio, os munícipes ficam muito contentes. Agradecer a minha professora aí, Cidinha também, que deu aula para mim no Brandão durante 3 anos aí, aguentando nós, né? Fiz a indicação do senhor prefeito municipal na construção de uma ponte ligando o bairro da Santa Maria no Jardim Independência, ali na rua Vitório Vanzella. Vários vereadores passaram por aqui pedindo também essa indicação. E o senhor prefeito da administração passada, doutor Pedro Brandão, comprou até os tubos para fazer essa ponte. Devido aí não ter chegado aí à reeleição, não conseguiu fazer essa obra. Mas os tubos já estão comprados. Pedi para o senhor Edmilson, que prevê isso no orçamento para o ano que vem, que é uma obra simples que vai beneficiar várias pessoas daquele local, curtando a volta da onde passa na outra ponte ali, na João Domingos do Amaral. Peço ao senhor prefeito, ver isso com carinho. Os moradores do Jardim Independência e bairro da Santa Maria vão ficar muito contentes com o senhor. Fiz a indicação também para ele, fazendo... a sinalização de trânsito de solo já está feita, foi feita na administração passada, e estou pedindo aqui para ele colocar as placas de pare, lombada, siga em frente ou vira à direita, a sinalização no bairro da Santa Maria, Independência e Jardim das Flores, que não tem naqueles bairros, que já no Primavera 2 já tem as placas, tudo de reforma da sinalização de trânsito. Peço isso, são 2 indicações simples e fáceis de atender, que o povo vai ficar muito contente. Essas indicações não são para mim, e sim para a população que merece. No momento é só. Muito obrigado a todos, até as explicações pessoais. Para falar sobre a matéria lida no expediente, por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Stefano. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, internautas,
ouvintes da Rádio Vale do Tietê, e essa noite em especial, a senhorita Ariela Maltarolo Crestani, também com seus pais Rita Maltarolo, José Jamil e demais parentes, meu boa noite. Inicialmente, eu venho falar da minha indicação, juntamente com o Rafael Claudemiro Lisato, indicação número 142/2013, em que nós solicitamos ao seu prefeito municipal proceder estudos no sentido de viabilizar a reforma, porque já existe lá as torres e as luminárias, para a implantação de uma reimplantação, né, da iluminação do Estádio Municipal Antônio Pereira Braga. José Bonifácio é muito carente de espaços noturnos, que dispõe de grande área para eventos, para shows. Temos lá o recinto, mas não existe uma iluminação fixa. E o Estádio Municipal Antônio Pereira Braga, que parece até piada a gente estar falando isso aqui, numa administração anterior já existia a iluminação, por, eu acho que um descuido. Na época existia um morador, um zelador, existia a casa do zelador no estádio municipal, existia iluminação no estádio. Foi na administração passada, não sei se foi, eu acho que, se não me engano, a administração do seu prefeito Celso Gaúcho, foi retirado o zelador que existia no estádio municipal, foi desmanchada a casa, e com isso o estádio ficou, principalmente à noite, sem ninguém tomando conta, zelando, e pessoas invadiram o local, roubaram toda a fiação. Não sei se na época foi feito algum boletim de ocorrência. Depois sumiu o transformador, mais para frente localizaram o transformador, enfim. Hoje não temos mais iluminação no Estádio Municipal Antônio Pereira Braga. E se na época não foi feito um boletim de ocorrência, acho que foi um grave crime cometido contra a população Zé Bonifácio. Que uma obra que já existia e por descuido ou desleixo, houve alguns vândalos que fizeram aquilo, mas jamais poderia ter sido encostada aquela obra e ficar naquela situação de termos lá as torres de iluminação, e hoje o estádio está lá, uma área que poderia ser usada não só para o José Bonifácio Esporte Clube, mas por toda a comunidade, e nós não temos mais isso porque infelizmente foi roubada a fiação, depois sumiu o transformador, depois apareceu o transformador e está tudo parado. Então, juntamente com o Rafael Claudemiro Lisato, nós viemos pedir à Prefeitura Municipal, seu prefeito municipal, talvez por orçamento do ano que vem, está colocando no orçamento para voltar a ter iluminação no Estádio Municipal. Pois não. Vereador Zé Faquim pede a parte. A parte concedida. Parte concedida. Obrigado, vereador. Eu gostaria que o senhor nominasse a administração que foi isso aí, porque a gente sabe muito bem qual foi, então, que na época roubaram toda a fiação, né? Certo. Aí o prefeito foi lá e desmanchou, arrancou o transformador com poste, primeiramente desmanchou a casinha de força, como diz, né? Então, gostaria que dominasse, porque o povo fica meio sem saber qual prefeito que foi na época. Pois não. Eu tinha um pouco de dúvida, mas eu tenho quase certeza que foi na administração do Celso Gaúcho. Foi, né? Eu acho cometido um erro muito grande. Não sei se na época foi feito algum processo contra o roubo que houve lá de toda a fiação, mas foi tirado o zelador do campo, que eu acho que foi um grande erro na época, porque destruiu a casa, tirou o zelador, foram lá, roubaram toda a fiação, e não houve, assim, vontade de se refazer aquilo, de procurar, não sei se foi feito na época algum boletim de ocorrência, que se não foi, deveria ter sido feito, e procurado os culpados. O que não pode, e ocorreu, é ter ficado aquela iluminação, aquele estádio, hoje, com aquelas torres lá, virou não serve mais para nada, e nós não temos iluminação, não existe um local, José Bonifácio, um espaço adequado onde à noite possa se fazer grandes eventos. Está no recinto, não existe, como eu disse, uma iluminação fixa. Então, acho que o seu prefeito municipal deveria olhar com carinho essa indicação, que seria de muito proveito para a população de José Bonifácio. No momento é só, muito obrigado. Convido o vice-presidente Fábio Pion a ocupar a presidência. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Cássio Galo. Senhor presidente, caros colegas vereadores, ouvintes da Rádio Vale Tietê, internautas,
Boa noite a todos os presentes, em especial a família Maltarolo e Crestani, pela presença. Em nome da Ariela, cumprimento a todos os presentes aqui. É uma satisfação recebê-los aqui hoje. Venho, nesse momento, falar sobre a minha indicação, que foi pedindo ao prefeito aí para instalar aquecedores solares nas piscinas do Clube da Terceira Idade e da Cidade da Criança. Então, hoje é sabido que a energia solar ela é uma energia renovável, né, uma energia limpa, e que traz aí diversos benefícios ao mundo, né, ao meio ambiente. Então, tem o fator, entre esses benefícios aí tem o fator econômico, que não se paga, né, pela energia solar. O fator ambiental, que ela não polui o ar e não contribui também para o aquecimento global. E a manutenção também, que é praticamente zero, né? Então, é lógico que pode quebrar depois de um certo tempo, mas é uma manutenção muito barata em relação à energia tradicional. E considerando aí as crianças, né, que fazem natação lá na Cidade da Criança, são em torno de, só do projeto Travessia, em torno de 200 crianças que praticam natação lá e que fazem as suas atividades lá. Então, é interessante essa água estar aquecida também, não só agora na época do inverno, mas também no verão a água é gelada. Então, acaba podendo alguém que tiver com a imunidade baixa aí, ficar mais suscetível a uma infecção viral aí, uma pneumonia, né? Então isso vai contribuir para ajudar nessas atividades. E também lá na terceira idade, a principal atividade lá é a hidroginástica. E a hidroginástica, ela precisa, para ter um benefício desejado, né, para ter um objetivo atingido, ela precisa que a água seja aquecida para relaxar a musculatura e ter o efeito da hidroterapia. E agora, principalmente agora no frio, né, às vezes até deixa de ter a hidroterapia pelo fato da água estar muito gelada. Então, colocando esse aquecedor solar lá para aquecer a água da piscina, também vai contribuir muito com o pessoal da terceira idade. Então, diante desses aspectos, a gente vem nessa tribuna pedir ao prefeito municipal que implante, na medida do possível, se não der para esse ano, para o ano que vem, já ir pensando nisso, implante esses aquecedores solares nas piscinas da terceira idade e na Cidade da Criança, para que os idosos e as crianças possam realizar suas atividades com a piscina aquecida, contribuindo assim com a qualidade das atividades e da saúde das pessoas que utilizam essa piscina. Então, por enquanto, nesse momento, venho falar apenas dessa indicação, depois volto a falar sobre a matéria a ser votada. Muito obrigado. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2013, autoria do vereador Cássio Elmo Gonçalves Galo. Moção de aplauso número 4/2013, a senhorita Ariela Maltarolo Crestani. Autoria do vereador Dilmo Rezende de Carvalho, subscrito pelos demais vereadores. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, com a parte de 1 minuto usará a tribuna o vereador Dilmo Rezende.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, rádio ouvintes, internautas, público presente, boa noite. Quanto à moção de aplauso que solicitamos com os demais vereadores desta casa, a mestranda Ariela Maltarolo Crestani, jovem de 23 anos, bonifaciana, filha de José Jamil Crestani e Rita Maltarolo Crestani, se faz pelo desempenho e dedicação no campo de pesquisa em plantas brasileiras para um novo tratamento para o mal de Alzheimer. E também para valorizar a pesquisa, o campo da pesquisa, tão desvalorizado em nosso país. Antes, gostaria de fazer uma comparação. Um pesquisador suíço, Jorge de Mestral, certo dia, voltando de uma caminhada no bosque, ele ficou irritado ao encontrar carrapichos agarrados à sua roupa e no pelo de seu cachorro. Decidiu então descobrir de que modo é que eles conseguiam agarrar-se tão teimosamente sem nenhuma substância adesiva. Observando pelo microscópio, o cientista descobriu que as patas do carrapicho terminam em pequenos ganchinhos que se prendiam a qualquer coisa peluda e então criou o velcro, hoje usado no mundo inteiro. E quantas vezes eu mesmo, no sítio, tirava esses carrapichos da calça com facão e ficava pensando, por que Deus criou tal coisa? E aí estão as pessoas diferenciadas, com visão científica. A exemplo de Jorge Mestral, temos uma bonifaciana, com visão científica, acadêmica, e é com grande alegria e orgulho, pois foi nossa aluna, e lembro como se fosse hoje, na 5ª série, uma garotinha linda, loirinha, tímida, sentada no meio da sala. E aí foram 6ª série, 7ª série, 8ª série, 1º, 2º e 3º colegial. E hoje, uma grande pesquisadora. E luta para a descoberta de um princípio ativo de uma planta brasileira para o mal de Alzheimer. De mestre e professor que fui seu, hoje, alegremente, sinto-me seu discípulo. Alzheimer é uma doença degenerativa, atualmente incurável, mas que possui tratamento. Tem como causa a demência, perda de memória, confusão mental, falhas na linguagem, irritabilidade, agressividade, alterações de humor, e o paciente começa a desligar da realidade. Doença que hoje afeta no Brasil cerca de 35 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde. E o seu tratamento custa em média R$ 370. Nossa querida Ariela, através da Unesp de São José do Rio Preto, busca em plantas brasileiras novos tratamentos para o mal de Alzheimer. E tem como ideia baratear o custo do tratamento e diminuir a importação do medicamento. Portanto, o Brasil não produz o remédio, que atualmente é usado para o controle da doença. A mestranda Ariela trabalha nesse projeto há 1 ano e meio. Já viajou para Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e conviveu com uma comunidade ribeirinha que vive no Parque da Serra do Mar, onde obteve informações sobre as plantas que eles já utilizam para o tratamento de uma doença que eles chamam de caduquice. A pesquisadora está na etapa de testes laboratoriais, a entrar nos testes laboratoriais, para saber qual a evolução. E serão usados as amostras dos remédios fabricados através do princípio ativo das plantas. Plantas estas que são encontradas no Cerrado brasileiro e serão aplicados em cobaias que estão sendo preparadas, os ratos, e posteriormente em coelhos e porcos. O professor doutor Luiz Henrique Floriano, do Departamento de Zoologia e Botânica do IBILSE, a quem cumprimento aqui, relata que a pesquisa tem
70% de chances de ter um retorno positivo. Porém, é para longo prazo, mas com a certeza de um caminho bastante promissor, afirma o doutor. Olha a grandiosidade da pesquisa e o bem que fará, não somente aos brasileiros, Ariela, mas ao mundo. E hoje temos o prazer, a felicidade, a alegria, a honra, de forma bem humilde, reconhecer seu trabalho através dessa moção de aplauso desta casa. Vale também informar que a mídia divulgou no Diário da Região, no G1 da Globo, na UOL, no Rede Bom Dia. O senhor Gumercindo me falava agora há pouco que assistiu na Rede Record, e em outros jornais que eu acabei não vendo. Rogo a Deus que te ilumine e te guarde, para que possa dar continuidade nessa caminhada abençoada. E se tal passo foi dado, foi graças ao esforço, ao investimento, à compreensão, à dedicação, à abnegação de sua família. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Que as pessoas possam apropriar-se dos seus dons concedidos por Deus para a realização do bem. A exemplo aqui hoje exposto. Solicito, por isso e por mais, de meus colegas, o voto favorável à moção de aplauso à Ariela. E desde já agradeço. Muito obrigado e boa noite. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Stefano. Mais uma vez, boa noite. Eu desde já reitero todas as palavras do Dilmo, mas também por 9 anos que trabalho no Colégio Objetivo, convivi com a Ariela, com a sua mãe principalmente, também professora até há pouco tempo daquela instituição de ensino, e gostaria de falar algumas palavras, porque eu acho que isso que nós estamos fazendo hoje, essa moção de aplauso, sirva de exemplo e de incentivo a todos os jovens que batalham, que estudam e que corram atrás de seus ideais, e principalmente numa área tão necessitada como na saúde. Então eu gostaria de parabenizar você, Ariela, que é formada em Biologia, agora cursando o curso de pós-graduação em Ciências Fisiológicas pela Universidade de São Carlos, em parceria com a Unesp de São José do Rio Preto, vem tentando uma pesquisa com plantas brasileiras para combater uma doença que tanto massacra e tanto judia de nossa população, e nós que já convivemos com isso em nossa família sabemos o tanto que é difícil. Então venho aqui nessa tribuna desejar que a sua pesquisa prospere, juntamente com o professor, o senhor Luiz Henrique Florindo, também, como o Dilmo disse, deixar nossa homenagem, e que basta a vontade que você está tendo e a iniciativa de ir atrás de um tratamento, que hoje, como você mesmo disse, o tratamento feito no Brasil é exclusivamente com remédios estrangeiros. O exemplo disso é o cloridrato de donepezila, remédio mais atual para o tratamento da doença, que custa cerca de R$370. Meus parabéns, que Deus o ilumine, que Deus o acompanhe nessa batalha, nessa jornada, e que o simples fato da sua vontade em pesquisar e correr atrás de plantas medicinais plantas brasileiras que possam trazer a cura ou alívio para essa doença, já é de significativa importância. E torço ainda mais para que sua pesquisa dê certo e que a gente consiga trazer um benefício para quem tem a doença do mal de Alzheimer. Parabéns a você, pelos seus pais, pela iniciativa da pesquisa, e vamos estar torcendo muito mesmo para que dê certo e que traga bons resultados. Também gostaria de falar um pouquinho hoje a respeito do projeto de lei do nobre vereador Cássio Gonçalves Galo, de título de cidadão bonifaciano, ao ex-deputado
e atualmente prefeito de São José do Rio Preto, Valdomiro Lopes da Silva. Eu, que sempre, não pela primeira vez, sou candidato e fui eleito vereador, mas sempre gostei de política e sempre acompanhei os deputados que passaram por José Bonifácio, que tiveram votação expressiva em José Bonifácio. E Valdomiro Lopes da Silva sempre foi um deputado atuante em nossa cidade, sempre trazendo projetos, emendas, sempre trazendo verbas para José Bonifácio. Acho que já poderia ter sido até concedido esse título a Valdomiro Lopes da Silva, que é, mesmo hoje, como sendo prefeito de São José do Rio Preto, jamais esquece de José Bonifácio. Por várias vezes já esteve aqui como prefeito, acompanhando outros deputados. Então, acho que é uma grande honraria que essa Casa de Leis vai prestar a o nobre ex-deputado Valdomiro Lopes e hoje prefeito de São José do Rio Preto. Parabéns ao Cássio por essa iniciativa. E acho que todos os vereadores deveriam acompanhar e votar sim, porque realmente é uma pessoa que merece receber essa honra dessa Casa de Leis. No momento é só, meu muito obrigado. Convido o vice-presidente, vereador Fábio Peão, a ocupar a presidência. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Cássio Galo. Senhor presidente, caros vereadores, mais uma vez boa noite a todos. Gostaria também de endossar aí as belas palavras do nosso vereador Dilmo, que foi muito feliz, mas muito feliz mesmo, por indicar essa moção de aplauso à Ariela. Contra a ciência não há contestação, né? Então a ciência é muito importante para desenvolver tecnologia, desenvolver produtos que beneficiem a população. Esse é o objetivo das pesquisas, beneficiar o ser humano. E essa pesquisa não assim, me atentei ainda a fundo como que é, mas pelo que foi dito, realmente é uma pesquisa de suma importância e a gente espera que realmente ela chegue lá no final e dê o resultado esperado. E nós estamos muito felizes por ter uma cidadã bonifaciana por trás desse projeto, né? Uma família aí que investiu na aluna Ariela e hoje aí está dando os frutos para a nossa sociedade, não só bonifaciana, mas como disse o Dilmo, para o mundo todo, para o ser humano. Então, parabéns, nós estamos muito felizes em fazer essa homenagem para você. Venho falar também desse projeto de decreto legislativo, que é para dar o título de cidadão, outorgar o título de cidadão ao senhor Valdomiro Lopes da Silva Júnior, atualmente hoje prefeito de São José do Rio Preto. Valdomiro, 58 anos, nascido em São José do Rio Preto, família toda de lá, formação médico, com vários cursos de especialização, é membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação e possui o título de fisiatra e em Medicina do Trabalho. Foi deputado por 3 vezes pelo PSB. Na eleição de 2006, obteve 132.605 votos e foi o mais bem votado do partido no estado de São Paulo. Em Rio Preto, é recordista de votos. Em 6 eleições, foi o mais votado na cidade. 3 vezes para vereador, 1988, 92 e 96, e 3 vezes para deputado estadual, 98, 2002 e 2006. Como vereador, aprovou inúmeros projetos de alcance social. Como deputado, foi autor de centenas de projetos, com destaque para a lei dos agregados do IANSP, que permitiu a inclusão dos pais e padrastos e madrastas como beneficiário do IANSP, o plano de saúde que dá assistência médica ao funcionário público estadual, e essa iniciativa beneficiou
mais de 153 mil pessoas e servidores também. Pais, padrastos, servidores. Elaborou a lei que determina a criação do Banco Estadual de Células-Tronco de Cordão Umbilical pelo SUS, que permite encontrar doadores compatíveis para transplante de medula óssea para o tratamento e cura de leucemia, que é o chamado câncer no sangue. A Lei de Reserva Legal da Mata Nativa, projeto Plantar, que determina o reflorestamento no estado de São Paulo, seja feita com 50% de árvores nativas e 50% de árvores produtivas, para a recomposição dos 20% de reserva da mata exigida por lei nas propriedades rurais do estado de São Paulo. Então, os 20% da mata que tem que deixar da propriedade, ele criou uma lei que 50% pode ser árvore nativa e 50% árvore produtiva, pensando aí nos produtores de seringueira. Foi apontado 2 vezes na lista dos deputados mais atuantes na Assembleia Legislativa pela ONG Voto Consciente, entidade que fiscaliza o trabalho dos parlamentares paulistas. Em 2012, foi reeleito prefeito de São José do Rio Preto com 133.024 votos. Foi a primeira vez na história da cidade em que um prefeito é reeleito em primeiro turno. Agora, aqui em José Bonifácio, como deputado estadual, apresentou emendas parlamentares de doação de verbas para as seguintes entidades filantrópicas. Santa Casa de Misericórdia, todo ano, como deputado, ele enviou emendas parlamentares para a Santa Casa. Lar dos Velhos São João, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAI, Casa do Amor Fraterno, e também apresentou projeto de lei onde foram concedidas de declaração de utilidade pública as entidades Bethesda, Casa Raio de Sol e Casa do Amor Fraterno. Essas entidades, para receberem recursos do Estado, elas têm que ser reconhecidas como de utilidade pública estadual. Então, Valdomiro Lopes foi o autor do projeto que concedeu a declaração de utilidade pública para essas entidades. Também conseguiu verbas para as seguintes aquisições e melhoramentos: pá carregadeira, reta escavadeira, zeladoria da Escola Estadual do Pedro Brandão dos Reis, recapeamento da Vicinal Manuel Guapo, que vai aqui para Nipuã, e recapeamento também do Jardim Primavera, entre outros que ainda a gente não conseguiu lembrar aí e resgatar da memória. Então, esse título de cidadão, Bonifaciano Valdomiro, é uma dívida que nós temos com ele, apesar de não estar como deputado mais, mas pois ele sempre lembrou de José Bonifácio e tem muito carinho pela nossa cidade. Peço apoio e voto dos nossos colegas vereadores para repararmos essa lacuna que ficou para trás e que hoje temos a oportunidade de preenchê-la com esse projeto de decreto legislativo, outorgando como cidadão bonifaciano nosso sempre deputado Valdomiro Lopes. Então peço aos vereadores o apoio para a gente conceder o título de cidadão bonifaciano ao Valdomiro Lopes, que tanto contribuiu para o nosso município. Muito obrigado a todos. Reassume a presidência o vereador Cássio Galo. Terminados os oradores, coloco à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar sobre a matéria a ser votada. Dilmo Rezende de Carvalho, líder do PSD. Dispenso. Paulo Roberto Chioca, líder do PPS. Dispenso. Fábio Marcelo Pião, líder do PMDB. Dispenso. Rafael Claudemiro Nisato, líder do PSL. Dispenso. Aldo Roberto de Stefano, líder do PSB. Dispenso. Não havendo líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em votação única, projeto de decreto legislativo número 3/2013,
autoria do vereador Cássio Elmo Gonçalves Galo, outorga título de cidadania ao senhor Valdomiro Lopes da Silva Júnior e dá outras providências. Dilmo Rezende. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Gomercino Assola. Sim. José Faquim. Sim. Paulo Chioca. Sim. Fábio Peão. Sim. Rafael Nisato, sim. Aldo Stefano. Sim. Cássio Galo. Sim. Votado, ele foi aprovado por 9 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, autoria do vereador Dilmo Rezende de Carvalho, moção de aplauso número 4/2013, a senhorita Ariela Maltarolo Crestani, pelo desempenho e dedicação na pesquisa em plantas brasileira para novos tratamentos do mal de Alzheimer, através da Unesp de São José do Rio Preto. Dilmo Rezende. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Gomercino Assola. Sim. José Faquim. Sim. Paulo Chioca. Sim. Fábio Peão. Sim. Rafael Nisato, sim. Aldo Stefano. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Terminada a ordem do dia, antes de darmos início às explicações pessoais, passaremos a homenagem à senhorita Ariela Maltarolo Crestani. Convido a senhorita Ariela Maltarolo Crestani a adentrar no plenário para receber a homenagem. Convido o vereador da Câmara Municipal Dilmo Rezende Carvalho para fazer a entrega de moção de aplauso à senhorita Ariela Maltarolo Crestani. Se algum familiar quiser subir aqui para tirar uma foto também, pode subir. Convido para usar a tribuna a senhorita Ariela Maltarolo Crestani. Fique à vontade. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os vereadores que tornaram essa homenagem possível, em especial ao Dilmo, que foi quem efetivamente me fez o convite. E queria dizer que eu fiquei muito lisonjeada com a homenagem e o convite, não somente por perceber que um trabalho de autoria minha e do meu professor Luiz Henrique Florindo, que não está presente, foi reconhecido, mas também como uma possibilidade de tentar tornar público e visível algumas informações que muitas vezes a nossa população não faz conhecimento. Como o Dilmo bem colocou, a carreira de pesquisador e cientista, hoje ela é muito desvalorizada, né? A gente começou um movimento agora recentemente para a gente tentar tornar essa carreira um pouco mais profissional, né? Estamos lutando aí pelos direitos das categorias profissionais e, quem sabe, por meio de ações pontuais como essas, a gente não consiga alcançar um objetivo maior. E também, como vocês comentaram, eu trabalho com plantas da nossa flora, né, da nossa biodiversidade, e quem sabe por meio desse projeto a gente também não consiga trabalhar um pouco mais
com a consciência ambiental, né? Porque uma das plantas, por exemplo, que eu estou usando está ameaçada de extinção. Então, às vezes, quantas outras plantas a gente já não perdeu aí que poderia ser um tratamento efetivo ou uma possível cura de várias outras doenças. E acho que como princípio maior, mostrar para os nossos jovens que sim, mesmo a gente aqui estando no interior e às vezes achando que a gente tem muito menos chance e possibilidade, mostrar para eles que por meio do estudo e do empenho a gente consegue chegar lá e alcançar objetivos grandes que a gente acaba às vezes traçando para a nossa vida. Eu queria agradecer também a minha família por ter tornado tudo isso possível, por ter investido sempre, financeiramente, psicologicamente, sempre me dando muito apoio, muito incentivo. A todos os que estiveram envolvidos na minha formação, na minha educação, em especial ao Colégio Objetivo, que foi onde eu tive a oportunidade de estudar a minha vida toda. E mostrar que também, por meio do ensino de qualidade, a gente consegue colocar os nossos jovens, né, os nossos alunos, em boas posições. Então, fica aqui também o meu apelo a vocês para que zelem e olhem bastante pela educação da nossa cidade, que invistam, sim, porque é por meio da educação de base, de qualidade, que a gente consegue atingir grandes feitos, grandes títulos, posições e boas notícias para a nossa cidade. Muito obrigada. Parabéns pelas palavras, Ariela. Parabéns à família. Terminada a ordem do dia, daremos início às explicações pessoais. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador José Fachin. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, na pessoa da dona Lourdes Bernardes Crestani, quero cumprimentar a todos os senhoras e senhores aqui presentes. Para quem não sabe, ela é minha prima, viu? A avó da Arielle. Então, até uma curiosidade aqui, um fato. Quando eu vim fazer o 4º ano aqui na cidade, eu fui ficar na casa deles. Ela me aturou lá por quase 1 ano, né? Fazia bastante arte, mas faz parte, né, Lourdes? Que bom. Bom, eu gostaria de parabenizar o vereador Dilma por ter lembrado, por ter elaborado essa moção de aplauso para essa bonifaciana que nos representa e muito bem. Portanto, Ariela, né? A gente fala Ariela, mas Ariela, né? Então, ela se dedicou muito, tudo durante esse tempo dos seus estudos, ali na Unesp de São José do Rio Preto, desde aqui de José Bonifácio, tudo. Portanto, isso aí é um sinônimo de bastante dedicação, de bastante trabalho, de concentração. Então, eu acho que ela nos orgulha muito em poder entrar nesse estágio aí, como diz, né, de estar fazendo essas pesquisas com plantas para esse mal que aflige tanta gente. Inclusive, tem gente da minha família que está com esse problema, de Alzheimer, e é duro, viu? A pessoa esquece de tudo, faz de conta que não conhece, mas faz conta não conhece as pessoas e tal, né? Então, portanto, quem sabe no futuro, que Deus ilumine, que seja próximo, né? Que possa minimizar esse problema, ou retardar, como diz, esse mal que aflige. Então, eu acho que, como ela citou aqui, o pesquisador, ele praticamente é reconhecido e tal, se der certo. Tudo aquilo, às vezes 1 ano, 2 anos, 10 anos, que ele está lutando
por aquela coisa ali. Se der certo, aí tudo bem. Se não der certo, nem passa por desapercebido. Ele ficou tanto tempo, às vezes, batalhando, lutando, às vezes não deu certo, mas é isso aí, a vida do pesquisador. Requer muita concentração, muito trabalho e muita dedicação. Senão, quem seria de nós, né, o dia da manhã, enfim, os remédios, como que seriam feitos se não tivesse as pesquisas? Então, portanto, parabéns a Ariela, parabéns ao Zé Jamil, que é seu pai, a Rita de Cássia, sua mãe, sua avó, a Dona Lourdes, e a família do Maltarodo, que está representada pelos Oswaldinho Maltarodo, e todos vocês aqui. Então, eu acho que isso aí é um orgulho para vocês e um orgulho para nós bonifacianos. Então, eu acho que siga em frente, que Deus ilumine seu caminho, que você consiga tudo aquilo que você está almejando e que Deus vai iluminar, que vai dar certo. Quanto ao projeto de decreto legislativo do vereador Cássio, otorgando o título de cidadão bonifaciano ao doutor Valdomiro, é muito bem lembrado, é uma pessoa que realmente ela se dedicou bastante para a nossa cidade durante quando foi deputado estadual. Eu tive o prazer de, na sua primeira eleição, quando ninguém aqui talvez nem conhecia o doutor Valdomiro, eu e o Geraldo da farmácia fomos pedir voto para ele. Por quê? A gente tem que analisar bastante as pessoas, não depende de partido. Ele não fazia parte do partido que eu estava, mas a gente tem que procurar ver o currículo da pessoa, quem é um, quem é o outro e tal, para você se decidir. Na época, o doutor Valdomiro foi vereador 3 vezes, todas as 3 vezes o mais votado em São José do Rio Preto. E eu tenho bastante parente em Rio Preto, todos eles falavam, olha, doutor Valdomiro como médico, como vereador, é uma pessoa que realmente se dedica seu tempo ao povo e tal. Então, não, nesse aí nós vamos lutar por ele. Então, portanto, doutor Valdomiro, ele como deputado, fez a sua parte para a nossa cidade. Diferente de alguns que, como eu sempre digo, que é Copa do Mundo, que só vem cada 4 anos, né? Portanto, parabéns, vereador Cássio, por ter lembrado dessa homenagem, ou esse título de cidadão do Dr. Valdomiro Lopes. Gostaria de defender a indicação minha aqui de número 103/2013, onde a gente gostaria que o senhor prefeito botasse no orçamento, né, para 2014, alguma coisa ali para a Associação dos Produtores Rurais de José Bonifácio, porque a comida sai tudo da roça. E o agricultor nunca é lembrado. Você pode ver, se doa terreno para o distrito industrial, doa terreno para o SESC, que não é do município, para o fórum e tal, que é do Estado. Só que para o produtor rural, todas as administrações que passou até hoje, que eu lembro, nunca foi lembrada para que se fizesse alguma coisa. E, infelizmente, até as estradas, depois de tanto reclamar e tal, que são consertadas, Mataburros às vezes fica quebrado por muito tempo. Não estou falando dessa administração aqui não, de todas, sem exceção. Portanto, eu gostaria que fosse lembrado o agricultor, porque é dali que sai a comida nossa, né? E aqui muito bem representado pelo Delcide Maltarodo, né, que também é da zona rural, lá do nosso lado, né, Delcide? Então, e sua família também está aqui presente. Então, a gente precisava, senhor prefeito, de um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, um veterinário, pelo menos um tratorista. Por que o tratorista? A associação tem o trator traçado para passar um subsolador, para fazer uma silagem e tal. Só que cada um que vai pegar o trator, talvez ele nunca nem viu o trator. Vai lá, dá o trator na mão dele e complica tudo. Então, eu acho que teria que ter um tratorista fixo, que ele cuidava do coração do trator, como diz, né? Se falta água, óleo do kart e tal, ele poderia zelar melhor do equipamento. Então, portanto, seria muito bom. Gostaria que o senhor prefeito viesse com carinho e viesse essa melhoria para a Associação dos Produtores Rurais de José Bonifácio. E a reforma também do prédio ali. Acho que isso aí, ele não faria nada demais. Não. Eu acho que isso aí seria muito importante. Eu gostaria aqui de ler
aqui foi enviado pelo secretário de Saúde, porque na semana passada foi dito aqui na Câmara que os equipamentos lá da fisioterapia estavam quebrados, que não estavam funcionando e tal. Então, eu acho que a função do vereador, quando recebe uma denúncia ou alguma reclamação, a gente vai no local, vai detectar se é, se não é, como que é e tal. Então, eu me senti assim, falei, puxa vida, mas tanto dinheiro que vem para a saúde, as coisas não funcionando e tal. Acho que, se eu não me engano, foi o senhor presidente que até citou aqui, que ali na parte de fisioterapia estava quebrado o turbilhão, que não estava funcionando, e um outro equipamento, que eu vou ler aqui a resposta, porque eu fui lá conversar com ele. Eu falei, o doutor Leandro, eu acho que quem procura a fisioterapia do municipal são as pessoas mais simples, pobres. Eu acho que deveria ter um pouquinho de, vamos dizer assim, de respeito, para que fizesse de tudo para que esses equipamentos estivessem sempre em ordem e tal. Quebrar, lógico que quebra, mas que fosse consertado, quanto antes possível. Então ele me passou aqui por escrito e assinou. Aqui, eu gostaria de informar que o serviço de fisioterapia encontra-se realizando seus trabalhos normalmente, não havendo prejuízo no tratamento de nenhum paciente por falta de profissional ou equipamento. Temos 3 aparelhos de ondas curtas, onde 2 deles foram mandados recentemente para uma manutenção. E ficou um, que está atendendo todos os pacientes que necessitam de tal utilização. Quanto aos turbilhões, um deles não teve problema algum, até a data de hoje. E o outro ficou em torno de 8 dias com a resistência queimada, aguardando a chegada da mesma. Problema esse já resolvido, esclarecendo que o turbilhão, que não estava com problema, atendeu perfeitamente às necessidades do serviço. Mediante tudo isso, afirmo categoricamente que o serviço de fisioterapia nunca teve seus procedimentos prejudicados por falta de equipamentos ou enfim. Meu tempo está acabando, não dá para mim terminar aqui, mas, sinceramente, eu acho que o vereador, quando tem alguma reclamação, deve ir no local e ver o que está acontecendo. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Paulo Chioca. Senhor presidente, caros colegas vereadores, ouvinte da Rádio Vale do Tietê, internautas, público presente. Quero também aqui deixar meus parabéns à nossa homenageada, que muito nos orgulha pelo seu trabalho, e acho que o caminho é esse mesmo. Até os mais longos caminhos começa pelo único passo, né? Então isso deixa assim muito contente a gente por você ser José Bonifácio e estar fazendo esse trabalho. Parabéns para você. Quero também defender minha indicação, que eu estou pedindo aí para o senhor prefeito, fazer um plantio de árvores no rio Monte Alegre, que margeia a Monsenhor, que tem partes que já está com bastante árvores, mas tem partes que não tem. Então, quando começa a chover, coincide de o barranco começa a esbarrancar ali e até compromete o próprio asfalto. Então, que iniciasse esse plantio, para que a gente também possa estar arborizando um pouco mais na cidade e cuidando das margens do rio Monte Alegre. A respeito dos requerimentos que o nosso vice-prefeito levantou há algum tempo atrás, a gente pediu, eu e mais o colega Fabrício, e queria deixar registrado aqui nessa tribuna para a população que os requerimentos já chegaram e a gente está analisando e para depois estar dando essa resposta aí que a população tanto espera, né? Da festa do peão, tive uma informação do presidente do clube de rodeios, o Aldo, que me garantiu que parece que 95% vai acontecer o rodeio junto com a festa da cidade. Então não posso ainda estar agradecendo, porque eu tentei falar com o prefeito por telefone na parte da tarde, mas não consegui. Então a gente também não tem essa resposta oficial para estar deixando gravado. Mas estamos torcendo aí para que dê certo. Deixar também registrado aqui que a minha próxima indicação para a semana que vem vai ser pedir para aquisição, né, de uma área para o nosso cemitério, que o cemitério que já existe hoje está
ficando praticamente já lotado, e uma vez que aquele muro de cima que margeia 425 parece estar em local errado, e acho que vai ter que ser recuado ainda, né? Então não adianta esperar encher para depois correr atrás de um terreno, que não dá tempo, né? Então que o prefeito providencie esse terreno num local para que a gente possa estar iniciando aí o outro cemitério José Bonifácio. E parabenizar o Cássio pelas palavras aí do deputado Valdomiro Lopes, e já aproveitando esse gancho, presidente, mandar também um recado para o nosso prefeito, que também é do PT, e o João Paulo Rilo teve praticamente quase 3 mil votos em José Bonifácio. E já vai para 6 meses de governo, até hoje não mandou uma verba sequer. Então não sei se o nosso prefeito sabe, porque na época que o João Paulo Rilo foi candidato a deputado, não sei se ele estava filiado ou não no partido. Então, deixar aqui essa cobrança para o nosso prefeito, para que vá para cima, porque teve esse problema com o vice, que é o presidente do partido, mas a população não pode estar pagando por algumas coisas, algumas discussões internas, né, entre presidente de partido e prefeito. Então, que cobre esse deputado, porque 3 mil votos, praticamente quase ele teve, Zé Bonifácio, e eu acho que tem por obrigação de estar fazendo algumas emendas e estar mandando alguma coisa para a nossa população. O momento é só. Muito obrigado. Boa noite a todos. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Aldo Stefano. Mais uma vez, boa noite. E mais uma vez, Ariela, parabéns. E que seu exemplo sirva para que mais jovens, mesmo com essa dificuldade que existe no nosso país, de apoio e incentivo às pesquisas, mas que mais jovens possam fazer como você e ter iniciativa de lutar e tentar um êxito numa pesquisa como essa que você está se dedicando. Parabéns a você e toda a família Crestani e Maltarulo. Existem, às vezes, alguns assuntos que tornam-se, às vezes, cansativos, mas eu acho que nós, como os vereadores e representantes da população, nós temos que vir aqui nessa tribuna, e enquanto o problema não for solucionado, eu acho que a gente tem que falar, independentemente se isso se torna, às vezes, cansativo. As várias reclamações estão acontecendo na cidade, eu acho que o prefeito, que é o representante do executivo, recai sobre eles, mas é uma equipe. Então eu acho que tem que ser cobrado toda a equipe quando o assunto é alguns problemas que têm ocorrido na cidade. E eu fiz questão de conversar com um desses varredores de rua, que infelizmente existem muitas reclamações a respeito da sujeira que nossas ruas estão tendo, principalmente pela época, né, estamos chegando aí próximo ao inverno e as árvores, as flores estão caindo muito. Por que às vezes alguns varredores simplesmente desaparece daquele espaço que ele é responsável por fazer varreção? Conversei com um varredor hoje que fazia 5 dias que não ia no local e ele me informou que estava trabalhando em outro setor, que a prefeitura designou que ele fosse fazer um outro serviço. E já anteriormente, conversando com outros varredores, eles me informaram que não houve um aumento pelo tamanho que a cidade tem crescido e não houve aumento no número de varredores, muito pouco. E se estão tirando varredores ainda, o que acaba acontecendo? Infelizmente, a sujeira se acumula, várias reclamações. Tentei falar hoje com o senhor Edivaldo várias vezes por telefone, o telefone estava ocupado, deixei recado, não obtive retorno, talvez ele poderia estar mais ocupado, realmente não houve uma resposta. Mas eu tentei falar por celular, porque de se transferir varredores para outro setor e deixando as ruas, infelizmente, em massa conservação. Então eu peço ao senhor, o prefeito municipal, ou o responsável pelo setor, que dê uma atenção especial e disponibilize a quantidade necessária de varredor, porque eu acho que faz bem para os moradores e para a nossa cidade, para aqueles que visitam a nossa cidade, encontrar uma cidade limpa. Eu acho que falta um pouco de planejamento. A respeito da coleta de lixo também, desde o início do ano parece que foi alterado, fiquei sabendo disso hoje, que o início da coleta de lixo está sendo feito em alguns setores às 5h45 da manhã. Eu acho que não sei se a ideia foi bem-vinda, porque eu já presenciei o caminhão passando nesse horário,
que eu levo minha filha para pegar o ônibus para fazer faculdade. E o caminhão passa até meio rápido, porque é difícil o morador, às vezes, acordar 5h45, 6 horas da manhã para pôr o lixo na rua. Isso o lixo fica acumulado de um dia para o outro, muitos animais soltos fazem aquela sujeira, então eu acho que o horário foi alterado no início do ano. Também não sei se foi uma boa ideia, porque é muito cedo para se recolher lixo 5h45 da manhã. Que, pelo que eu fui informado, é esse horário que os lixeiros começam, alguns setores estão trabalhando. Acho que 7 horas seria um horário melhor. A respeito das indicações, hoje essa Casa de Leis está com o número de 144 indicações nesse ano já, e a gente percebe que com esse número, não pela quantidade, mas realmente são indicações que são os anseios da população. Então, eu converso com os vereadores, eu acho que pelo número de indicações, foram poucas indicações atendidas. Sabemos que o governo está aí praticamente com 5, 6 meses, mas eu acho que deveria haver uma pessoa dentro do Poder Executivo que desse uma atenção maior às indicações dos vereadores. E talvez já obtive uma resposta de uma indicação, já obtive uma indicação que foi disponibilizado um psicólogo lá para Santa Luzia, algumas melhorias na Avenida Miguel Brandão, na Escola Urânia também está sendo colocado mais bebedouros de água, mas pelo número de indicações, eu acho que o Executivo deveria dar uma atenção maior ou ter alguma pessoa para estar respondendo essas indicações. Amanhã estaremos visitando a Câmara em ação novamente, no Jardim Carlos Cassetari, né, nos bairros ali adjacentes. Então, é uma oportunidade que os moradores têm, e nós também, para estarmos em contato diretamente com os moradores, e essas propostas depois serão encaminhadas ao prefeito municipal. Então, a gente gostaria de convidar o pessoal daquele bairro para que compareça, e nós estarmos ouvindo os moradores e encaminhando depois ao prefeito municipal. Existem algumas coisas, como eu mesmo disse, que não é bater no molhado, vamos dizer assim, né? Mas a Praça Sebastião Pereira Lima, aqueles quiosques, já virou promotor questionando o prefeito, e aquela situação parada, eu acho que o prefeito tem é o executivo que tem que tomar a iniciativa. Aquela área, quando foi solicitada a verba, pelo que fui informado, constava no projeto que eles iam ser construídos quiosques, então tem que dar uma direção naquilo lá. Também parece que a prefeitura, eu fui informado que ainda falta um repasse de uma pequena quantia para a empresa liberar, a empresa que construiu aqueles quiosques, mas eu acho que tem que tomar uma providência através de licitação ou permissão de uso, porque o que não pode é ficar aqui lá parado, ou para os próprios lancheiros que existem ali, ou para outra finalidade. O que não pode é ficar parado, está pronto. Eu acho que tem que tomar uma iniciativa. A questão que foi colocada pela promotoria também a respeito de vários vândalos ou drogados na praça, eu acho que também é uma questão policial isso aí. Jogar tudo em cima do executivo, eu acho que fica meio contraditório, porque deveria ser uma fiscalização maior, através do policiamento, porque se existe isso na praça, e se está vendo isso, também poderia haver uma participação maior da polícia em estar vistoriando e atuando os infratores. Mas eu acho que a prefeitura tem que dar um direcionamento naquilo. Já passou, inclusive, da hora. Já está gerando controvérsias, alguma coisa que não deveria chegar a esse ponto. Mais uma vez, também falar a respeito da iluminação da José Antônio Pinto. Vamos pedir agora, que vem chegando uma época de bastante santo aí, que dê tudo certo, e rezar bastante para que aquela iluminação funcione, porque já passou da hora, é uma vergonha para a nossa cidade, está aquilo tudo no escuro. Eu imagino os comerciantes que têm lojas e que comércio naquela avenida, a situação que está ficando com tudo no escuro e tudo apagado. Pois não. Vereador José Fachin pede a parte. A parte concedida. Parte concedida. Obrigado, vereador. Hoje, durante o dia, eles estavam trabalhando ali na fiação, né? E agora à noite, quando eu cheguei, já tinha umas meia dúzia de lâmpadas acesas lá, de postes iluminados lá. Então, portanto, já é alguma coisa, né? Já está diferente de outro dia. Quem sabe, dentro de poucos dias, resolve aquele problema, né? Obrigado. Eu agradeço suas palavras, José, a gente fica feliz, que já existia um pouco de luz que estavam acesas, aí apagaram-se todas, agora diz que vai mais um prazo para poder religar tudo de novo,
Eu acho que quando haver alguma licitação, alguma coisa, a empresa que fez aquele projeto ali, se não é que não houve nenhum prazo, deve ser bem pensado quando for passar outra obra, porque nós estamos aí praticamente com 8, 9 meses que aquela obra está encravada e não sai daquilo. Então, eu acho que tem que se dar uma atenção especial. A respeito da Zona Azul também, um projeto que já foi aprovado, eu acredito que já deve ter sido sancionado, mas infelizmente não sai do papel, não sei porquê. A própria... o povo de José Bonifácio, os comerciantes já querem isso, já pediram a necessidade da Zona Azul. Infelizmente o comércio, graças a Deus, o comércio José Bonifácio é um comércio atuante, um comércio grande, e não existe outra alternativa. E os comerciantes querem isso, a Zona Azul, nem se for um valor que dê para todo mundo participar ali e fazer o seu estacionamento, mas infelizmente tem que ser colocado. Já passou da hora, eu não sei por que não foi implementado ainda, né? A associação comercial também já se dispôs, os comerciantes mostraram interesse. Então são coisas que eu acho que falta um pouco mais de atuação e desenrolar, porque já foi aprovado, já mais de um ano e pouco que está aprovado. Então acho que tem que pôr em funcionamento, foi aprovado por essa Casa de Leis e deveria já estar em funcionamento. Gostaria de agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite e uma boa semana a todos. E mais uma vez convidar os moradores do Carlos Cacetari e dos bairros ali ao lado para a nossa reunião da Câmara em Ação amanhã. Meu muito obrigado e uma boa noite. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Dilmo Rezende. Mais uma vez, boa noite. Eu havia solicitado para agradecer os colegas pela votação, mas na realidade, Ariela, nós estávamos conversando com o Marcos, você vai receber depois o projeto, a moção, por escrito, e vai estar assinado por todos os vereadores, né? Eu apenas encabecei, mas é uma moção de todos os vereadores desta casa. Aí eles assinaram junto. Eu só tive o prazer de poder conduzir aqui. Gostaria de reverendar aqui a indicação 103 do seu Zé, né? Eu me recordo que no governo do seu Luiz Fachin, pelo menos no bairro dos Machados, existia uma patrulha agrícola que servia os agricultores, pelo menos até 2 alqueires, se eles fossem tombar, gradear, tinha tratores lá que faziam esse trabalho. A prefeitura hoje tem 2 patrulhas novas. Uma recebeu no governo passado e outra acho que do Celso Gaúcho. Uma do Dr. Pedro, uma do Celso. O Fabrício esteve visitando a associação lá também, né, Fabrício? E eu acho que com essa indicação do senhor vem a calhar aí uma necessidade do município hoje. Alguém olhar para os agricultores, né? Outra coisa que eu queria questionar, até comentei na prefeitura, nós está instalado em Bonifácio um circo, e que, por sinal, é muito bom. Eu não tive, mas os comentários que eu escutei. Eu só acho que a prefeitura, não sei se seria arbitrário ou não da prefeitura, ao conceder o alvará para tal coisa, observar os preços que eles vão cobrar, né? Um refrigerante, uma pipoca, R$5, fica difícil, às vezes, um pai levar aí 3, 4 filhos no circo, né? Então, ao meu ver, se faz necessário a prefeitura, observando esses pequenos detalhes que faz diferença à grande maioria da população de Bonifácio, controlar os preços aí. Muito obrigado, boa noite. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Fabrício Ferro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao presente, boa noite. Como o Dilmo disse aqui a respeito das patrulhas agrícolas, no almoxarifado da prefeitura, hoje,
tem vários implementos arados, siladeiras, tudo parado no relento e apodrecendo lá, enferrujando no relento aí. Pedi para a prefeitura, os encarregados, que se não fosse usar, doasse isso ou emprestasse aí para a cooperativa lá dos agricultores. Porque é um descaso muito grande ver esses equipamentos pagos com o dinheiro do povo sendo jogado fora e ficando no relento. Uma forrageira muito boa que podia ser usado, tem uma esparramadeira de calcário lá, e isso ajudasse muito os produtores aí. Parabéns à indicação do senhor José Faquinha aí, para ver se nós conseguimos montar isso tudo de novo, essa cooperativa, para os sítios pequenos que não tem um trator ou não tem nada aí para poder plantar seu milho, a sua roça aí na sua propriedade. Parabenizar uma moção de aplauso aí para Arielle, a família Maltarudo presente aí, parabéns pela essa conquista e está representando a cidade José Bonifácio, como disse. E ao Maltarudo do escritório aí, meus cumprimentos. Esperamos que o senhor prefeito aí esse ano faça o avião lá, o 7º encontro de Ultralés aí. Nós vamos esperar que o senhor prefeito faça isso, porque os 4 anos do torpedo foi feito e o pessoal, as crianças gostam muito. Esperamos que o senhor prefeito esse ano faça também e não deixe passar em branco. Vereador Rafael Nisato pede a parte. Parte concedida. Parte concedida. Aproveitar, nobre colega, que você tocou no assunto, deixar um apelo já para o Maltarudo, né? Que eu estive conversando com ele esses dias e ele está querendo desistir de fazer. Pedir para que ele não deixe de fazer, não, que ele encabeça aí, que ele é totalmente capacitado para fazer, que sem ele fica difícil do evento acontecer, para que ele não abandone, não, e continue fazendo essa festa tão bonita que todos os anos ele encabeçou. Isso mesmo, nobre colega. Parabéns pelas palavras. Esperamos que o Maltarudo não desiste aí, que ajude a organizar. E ver se a vontade do prefeito também aceita aí. Fiquei sabendo também que a prefeitura municipal parece que ia cortar o ônibus do pessoal que vai pro Frango Nutribrem da cidade Nova Aliança. Estive no ônibus, algumas pessoas questionaram isto a respeito do corte. Eu falei que não estava sabendo, mas amanhã estarei conversando com o João do Óculos a respeito disso e espero que esse ônibus não seja cortado, porque leva muitas pessoas, muitos trabalhadores daqui de Bonifácio para trabalhar lá no Frango Nutribem. São várias mães de famílias, pais de famílias que precisam desse transporte para ir trabalhar em Nova Aliança. Espero que o seu prefeito não faça essa burrice de cortar esse ônibus. Amanhã estarei conversando com o João do Oca a respeito disso. No banheiro do Jardim Novo, os vasos sanitários, tem uns que estão quebrados, tem uns que estão entupidos, principalmente o banheiro dos homens. Pedi para os encarregados que tomem as devidas providências, que talvez um pessoal está no lanche, com a família, precisa ir no banheiro, chega lá, não tem na onde nem fazer suas necessidades, porque os vasos sanitários estão quebrados, uns estão com defeito, tem uns que estão enrolados num saco preto. Então, pedi para os encarregados que tomem as devidas providências a respeito do banheiro do Jardim das Flores. Agradecer, já antecipar o senhor José Antônio, que vai trocar uma lâmpada aqui na Avenida da Saudade, perto do Bidão Baterias. Eu fui lá conversar com ele hoje, e ele falou assim que amanhã cedo estará trocando essa lâmpada. Agradecer ao seu José Antônio. Agradecer ao Adelso Basto pelos postes que serão colocados na pracinha do Pôr do Sol e também na praça do bairro do Monte Alegre, também estará colocando poste lá para iluminar lá o pessoal que usa entorpecentes sair dali. Agradecer ao seu Adelso por isso aí. Agradecer ao seu prefeito municipal, Edmilson, que eu questionei a respeito da placa do carro 001. Ele foi lá e colocou a placa lá no carro oficial aí para o povo mesmo fiscalizar se está sendo usado bem o carro da prefeitura, que é dinheiro nosso,
gasta aí. A respeito dos buracos, uns já foram tampados, outros vão ser tampados essa semana. E deixar bem claro aqui que eu não venho criticar os funcionários, o pessoal que está para o buraco ali, não vem criticar eles, porque são excelentes pessoas, são as pessoas trabalhadeiras. Os errados aqui é os assessores, que pega eles, põe para montar a barraca, põe eles para fazer outro serviço e tira do serviço deles. Então por isso que fica esses buraqueiros cheios na cidade aí. Então deixar bem claro aqui que não é por causa dos funcionários, e sim por causa dos assessores que tira a rota deles aí de trabalhar. Agradecer o Dilmo por ter deixado assinar a moção de aplauso. Meu muito obrigado por isso aí. Como o Aldo disse, a respeito da falta de varredor de rua, o bairro do Cristo Rei, um conhecido meu lá, o Todinho, reclamou que está com falta de varredor também no Cristo Rei aí. Pedi para o seu prefeito que veja o mais rápido possível esse transtorno aí, porque já que não vai comprar mais o caminhão de varrer rua, que contrate mais funcionários. Eu não sei quem vai fazer, ele tem que se virar lá, que está de calamidade. Tem bairro aí que dá vários e vários sacos de folha aí e não tem varredor suficiente para atender a demanda aí. Arrumaram aquele aspirador, aquilo lá parece um secador de cabelo que fica. Aí as mulheres já estão reclamando porque aquele trem sopra lá, as folhas veem de ir para um lado, entra tudo dentro da casa delas. E tem umas mulheres reclamando aí disso daí. Eu acho que lá não vai dar muito certo não, que lá serve para praça, serve para outras coisas. Então aí batizaram aí de secador de cabelo. Pedir para que veja o mais rápido possível esse negócio aí. Põe numa praça, o certo é o varredor mesmo lá, com a vassoura, fazendo seu serviço adequado. Fiquei sabendo na parte da tarde aí, que mais um assessor do seu prefeito parece que foi embora. Não sei se realmente foi embora ou se foi mandado embora. E estamos aí vendo que a coisa não está ficando muito boa. Tem gente que já está abandonando um barco aí. Pedir que ponha essa casa em ordem. A prefeitura acho que já passou da hora de pôr essa casa em ordem. Não só o José Antônio Pinto com falta de lâmpada, um ambulatório lá construído já, tem vários equipamentos dele, e lá em cima ainda pagando aluguel. Então um descaso muito grande a respeito disso aí. Quero que inaugure logo esse ambulatório que está pagando aluguel lá em cima à toa. Mas tem que esperar imobiliar. Traz o que tem lá de baixo, de cima para baixo lá, e ao que for comprando as coisas, vai organizando a casa aí. Dinheiro jogado fora aí, uma obra que já está pronta e que não está usando. Espero que o seu prefeito analise esses detalhes aí para que não aconteça. Fiquei sabendo também que a Secretaria de Educação e Esporte vai mudar dali e vai para o antigo prédio da Justiça do Trabalho. Para mim, na minha opinião, eu sou contra, porque é mais aluguel para pagar. Então daqui a pouco a prefeitura só vai estar pagando aluguel. Até o prédio da prefeitura algum dia vai pagar aluguel. Então espero que o seu prefeito analise muito bem. São gastos desnecessários. Dinheiro que podia ser usado para outra coisa, está pagando aluguel. Deixar aqui que sexta-feira agora, dia 31, termina a campanha da febre aftosa. Os pecuaristas aí que tem seu gado aí de corte ou leiteiro, que faça aí a vacinação contra a febre aftosa, que termina nesse dia 31 de maio. E já faz 17 anos que o estado de São Paulo não tem nenhum registro de caso do mal da vaca louca. Então, deixa aí os pecuaristas, aí, o pessoal, gado de corte, leiteiro, que sexta agora termina o prazo da vacinação contra a febre aftosa. Muito obrigado a todos e boa noite. Convido o vice-presidente Fábio Pião para a presidência.
Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos e com a parte de 1 minuto, o vereador Cássio Galo. Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez, boa noite a todos. Eu venho nessa tribuna, uma das coisas que eu venho falar hoje é com relação à semana passada. Eu fui procurado com algumas pessoas, reclamando um pouco dos aparelhos da fisioterapia. E, mediante esse fato, liguei na fisioterapia e pedi informações para uma pessoa lá do setor. E acredito que levei um meio trote. Então, hoje eu venho aqui com muita determinação, convicção daquilo que eu falei, que era, a princípio, para mim, uma verdade. E eu que sou um adepto, né, à filosofia da liberdade, da igualdade e da fraternidade, e sempre em busca da verdade. Venho aqui falar que não era bem aquilo que eu disse, né? Eu disse que, fui informado, aliás, que havia os 2 turbilhões lá quebrados, fazia 3 meses, e 2 aparelhos de ondas curtas, há 5 meses quebrados. E no outro dia, logo que ouviu falar que eu tinha falado aqui, o secretário de saúde me ligou, tinha ido lá no setor da fisioterapia e não era tudo aquilo que eu disse. Na verdade, venho agora aqui falar mais uma vez o que eu acho que é verdade também, que só está quebrado um turbilhão há mais ou menos uns 30 dias, e segundo informações do secretário, a pessoa que ia consertar fez uma cirurgia e por isso que atrasou o conserto. E os 2 aparelhos de ondas curtas, também faziam em torno de 45 dias que estavam quebrados. Isso eu acertei, pelo que me falaram. E hoje, antes de vir aqui, procurei o secretário novamente para saber se havia tido algum andamento. E ele me disse que nessa semana conseguiram arrumar os 2 aparelhos de ondas curtas e que realmente nenhum paciente ficou sem ser atendido, pois dos 2 turbilhões, um só estava quebrado, o outro estava atendendo, e dos 3 ondas curtas, um estava arrumado e atendeu os pacientes. E a gente fica também ao mesmo tempo contente, porque o que a gente fala aqui, toda ação tem uma reação, né? Então, a gente falou aqui, o secretário correu lá, nem sabia que estava quebrado esses aparelhos, tomou as devidas providências e consertou 2 essa semana. Então, a gente vem também agradecer a atenção, né, especial que o secretário de saúde deu aí no que nós falamos a semana passada e resolveu o problema. Então, assim, a gente percebe que está beneficiando realmente os pacientes que frequentam ali. Então, de público aqui, agradecer ao secretário de saúde, dizer que a equipe da fisioterapia é uma equipe muito boa, que depende dos aparelhos estarem em dia consertados. Então, fica aqui os nossos agradecimentos por ter feito de imediato, já essa semana, depois da nossa declaração aqui. Com relação ao ambulatório da Vila Saudade, que o Fabrício, nosso colega vereador, acabou de dizer, também venho cobrando a administração pública para inaugurar aquele ambulatório, já que está pronto há um certo tempo. E tem informações que estão licitando equipamentos, mesas, computadores, enfim, todo o material imobiliário, aliás, mobiliário que vai ser colocado lá, porque os que estão nesse ambulatório atual é muito velho, os móveis são já antigos, né? Então eles querem colocar, e eu acho que isso é importante, colocar móveis novos, né? Para quando inaugurar, acredito que agora nas festividades, me falaram que vão tentar inaugurar. Também gostaria de convidar o pessoal dos bairros Jardim Carlos Cacetari, Alci Sansone, Loteamento Cerradão, Loteamento Valentim Ciane, Roque Carbone e o Conjunto Habitacional Nova Esperança para comparecerem amanhã às 19h30, lá no salão de festa da Igreja Sagrada Família e Santo Reis, no Jardim Carlos Cacetari, onde nós faremos a segunda reunião do projeto A Câmara em Ação. O projeto A Câmara em Ação
são reuniões em bairros que a gente faz toda última semana do mês, ou na segunda quinta-feira, aliás, na segunda da quinta semana de algum mês, quando tem 5 semanas. Quando tem 4, a gente faz depois dessa de hoje. Então, nesse caso, nós faremos amanhã, por causa do feriado na quarta, essa reunião nos bairros, onde nós vamos em busca de conversar com o cidadão, de conversar com as pessoas, escutar as reclamações, as sugestões, enfim, fazer o elo de ligação entre a população e o Poder Executivo. Essa é uma das funções do vereador, e através desse projeto que nós aprovamos aqui por unanimidade, nós estamos fazendo esse percurso aí durante todo o ano. Então, convido a todo o pessoal desses bairros. O mês que vem nós faremos em outro bairro ainda a ser escolhido, em outra região. Convidar a todos, isso serve para todos mesmo, a população inteira, né? A comparecer no dia 29, na quarta-feira, às 19h30, aqui na Câmara Municipal, para uma audiência pública que vai ser realizada sobre a aplicação dos recursos públicos no primeiro quadrimestre desse ano. Então, todo ano, a cada 4 meses, são 3 quadrimestres, né? Cada 4 meses, o Poder Executivo tem que fazer uma audiência pública e mostrar para a população onde está sendo aplicado os recursos que foram aprovados e se tornarão leis, né? Na Lei Orçamentária Anual, e ver se está sendo bem aplicado, se estão cumprindo todas as metas. Então, está todo mundo convidado a participar, principalmente nós, vereadores, como fiscalizadores, representando a população, devemos ter a obrigação de estar aqui na quarta-feira. Também quero parabenizar todos os vereadores pelas indicações, que realmente são indicações que são importantes para as cidades, para a cidade e para os cidadãos bonifacianos. Gostaria de desejar uma boa semana a todos e Deus abençoe a todos até segunda-feira que vem. Uma boa noite. E assume a presidência o vereador Cássio Galo. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Rafael Nisato. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, internautas, público presente. Parabenizar primeiramente a senhorita Ariela e juntamente com ela toda a sua família, que eu tenho certeza sempre deu todo o apoio e respaldo para que esse dia e essa homenagem tão merecida chegasse, né, e acontecesse. Parabéns, Ariela, pela merecida homenagem. Defender a minha indicação, que eu assinei juntamente com o Dilma Gumercino, a indicação número 143/2013, onde eu solicito, juntamente com o Dilma e o Gumercino, para que o senhor prefeito municipal construa o estacionamento de motocicletas da Rua Fernandes Alonso, entre a Avenida 9 de Julho e a Avenida Campos Sales. Coincidentemente, é a rua onde fica meu estabelecimento comercial, e por estar ali todo dia, eu vejo a dificuldade enorme de se estacionar. E às vezes tem 2 carros estacionados, 2 ou 3 carros estacionados, do meio sai, o motoqueiro vai lá e joga a moto por capricho, bem no meio. Porque não tem uma sinalização para que as motos não estacionem e não tem um local definido lá no final do quarteirão para que possa as motos ter o seu lugar para estacionar. Então, acredito que se o prefeito vir a fazer essa obra, que é muito simples, vai só ali naquela rua garantir de 2 a 3 lugares para estacionar no nosso centro, que já é tão difícil. Falar também acho que foi o seu Zé Faquim que esses dias comentou, e eu quase atropelei um motoqueiro esses dias, pelo fato de que do lado da farmácia do Geraldo, o estacionamento de moto está do outro lado. E me param, e lá pode estacionar, e me pararam um caminhão. E eu estou descendo, na minha mão, o motoqueiro entrou na minha frente, porque ele não tem visão. Então, pedi para o senhor responsável pelo setor de trânsito que veja isso aí, que uma coisa tão simples.
tira de um lado, põe para o outro, porque a moto é baixinha, fica muito fácil de quem está passando visualizar quem está descendo. E é uma coisa que não tem custo nenhum, coisa fácil para que a prefeitura faça. Vereador José Fachin pede a parte concedida. Obrigado, vereador. E um pouquinho para cima da esquina tem uma caçamba lá que deve fazer mais de um mês que está ali, né? Então, depois estaciona um carro na frente dessa caçamba, bem na esquina, praticamente. Como que tem condições da pessoa que vem ali na 21 de abril, vem descendo o veículo pelo Antônio Gonçalves, você tem que pôr metade do carro no meio da avenida para você enxergar alguma coisa. Isso aí não foi falta de falar para eles já. Já faz tempo que a gente vem batalhando, cobrando eles. Não, eles parece que faz o contrário. Faz o estacionamento do outro lado. Como fez no Centro Cultural ali, em vez de fazer do lado de baixo, na rua 7 de setembro, em frente àquela casa pecuária que tem ali, não, fizeram quase em frente ao Centro Cultural. Isso não tem cabimento, é gente que não tem visão que faz isso aí. Obrigado. Com certeza, tem várias coisinhas pequenas que não tem custo nenhum para o município, que se a prefeitura estudasse com carinho, seria bem fácil de resolver. Falar também sobre a indicação 142/2013, onde eu e o Aldo pedimos a reforma e iluminação do campo municipal Antônio Pereira Braga. Eu acredito também que seria uma coisa muito importante para o nosso esporte, para os amantes do nosso esporte. Afinal de contas, eu me lembro, tempos atrás, quando havia essa iluminação, os jogos do campeonato amador, os próprios jogos que pode vir mandar do futebol profissional, dava sempre um público gostoso, é mais um lazer para a população. E, infelizmente, se foram os cabos, se foram as lâmpadas, e não tem como haver mais esses eventos, até mesmo nos jogos de inverno. Né? Seria muito importante se o senhor prefeito pudesse vir a fazer, além de tudo, ter um lugar para que se possa fazer algum outro tipo de evento, um local iluminado, já como o Aldo já frisou. Seria muito importante se ele pudesse ver isso aí para a gente. Cerca de 2 meses atrás, eu falei aqui nessa tribuna a respeito do calçamento das últimas quadras lá do cemitério da nossa cidade. Estive visitando hoje o cemitério, onde constatei que ainda não foi feito nada, que tudo continua do mesmo jeito. Então, vou fazer um apelo, né, novamente aos responsáveis, para que seja feita a licitação daquele calçamento, que possa ser realizada aquela obra, porque agora deu uma cessada na chuva, mas quando chove, o barro desce tudo para baixo e vai cobrindo as covas, as sepulturas das pessoas que não tem nada a ver com o barulho, né? Eu acredito que é uma obra que não vai ficar tão cara e que é direito de quem tem seus entes sepultados ali. Seria muito importante para que fosse feita essa obra. E estando ali visitando, alguns munícipes que ali se encontravam reclamaram para mim também a respeito do lado esquerdo. Você, na entrada do lado esquerdo, de fora a fora, não existe torneiras para que o pessoal possa encher os baldes, para regar suas flores e tal. É outra coisa simples, porque afinal de contas a prefeitura possui os profissionais competentes para fazer isso aí, só vai gastar com cano e torneira. Eu acredito que seria importante para que o seu secretário pudesse ver isso aí e pudesse fazer. Parabenizar também o pessoal do Clube de Rodeio. Hoje estive falando com o Lira, me parece que se tornou realidade a nossa indicação. Vai realmente acontecer o rodeio juntamente com a festa da cidade. Acho que é uma notícia muito feliz para os amantes do rodeio de José Bonifácio e também para toda a população, que aquilo que eu falei, a nossa festa era uma festa show, se tornava uma festa muito, muito bonita, mas muito vazia. Das 8 às 11, meia-noite, não tinha nada o que se fazer. O pessoal chegava e ficava andando para lá e para cá, tendo rodeio. O pessoal assiste o rodeio primeiro e depois curte aí a festa da cidade. Vereador Aldo pede uma parte. A parte concedida. Essa notícia que o senhor está dando a respeito provavelmente a festa do peão também junto com os shows, eu só desde já gostaria de colocar que a atual administração, os organizadores da festa,
vista a questão do horário, para colocar um horário fixo para o início do rodeio, para que se todos os shows que estão previstos aí fossem num horário condizente, que todas as pessoas e famílias que fossem participar da festa pudessem não ficar um horário muito tarde para o início dos shows. Muito obrigado. Bem lembrado, nobre colega, uma boa lembrança, porque afinal de contas a festa acontece na sua maioria durante a semana e no outro dia os munícipes precisam trabalhar. Então, bem lembrado, eu acredito que deva começar num horário realmente plausível para que o pessoal possa curtir, além do rodeio show, retornar à sua casa e o outro dia de trabalho, né? Hoje também recebi uma reclamação que no final ali da rua Joaquim Diogo, no Jardim Independência, onde existia antigamente a Horta do Bichinho, como era assim conhecida, que lá tem um poço cheio de água, cara. Ele foi tampado pelo mato e que brincam muitas crianças por ali. Então se torna uma coisa muito perigosa. Um pai veio falar para mim que ele trabalha o dia inteiro, os filhos ficam por ali. E eu gostaria de pedir aqui encarecidamente para que o responsável vá lá amanhã e dê uma olhada e possa tampar. Eu acho outra coisa muito fácil de se concluir. E antes que aconteça uma tragédia aí, uma criança caia e possa acontecer coisa pior. Lembrar da Câmara em Ação, que meus colegas já lembraram aqui. Eu acho que, na minha opinião, os moradores deveriam participar realmente ativamente, porque é uma grande chance que nós, vereadores, estaremos dando a toda a população para que ela realmente tenha sua voz ativa, que a gente vá dar voz à população, para que eles vá e se expresse a sua vontade, os anseios, e que a gente possa representá-los bem. Não tem como a gente representá-los bem sem saber o que cada um deles precisa. Meu tempo está acabando, demais uma boa noite a todos, parabéns novamente a Ariela, merecida, a você, a toda a sua família, e até a próxima semana. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Fábio Peão. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, a vocês aqui presentes, quem está acompanhando pela Rádio Vale Tietê e também pela internet. Sou o último a falar hoje, só para noção de tempo aí. Ariela, parabéns, né, que vossa conquista realmente seja um benefício para o mundo todo. A seus pais, seus familiares que investiram em você, parabéns, que você não sabe a honra que é para um pai e uma mãe ver, né, essa alegria que você dá e uma honra para um município. Eu sou muito fã aí da parte, né, de plantas, do Guaranaipó, do chá verde, né, eu estudo muito isso, utilizo muito na prática também, esses benefícios. Então, em cima de planta brasileira, parabéns por vossa conquista. Família Crestani, Maltarolo, parabéns a vocês. A indicação que eu trago hoje, onde a gente solicita, né, para que a prefeitura entre em contato com o seu setor competente, o seu Zé vai me ajudar nessa parte, é o seguinte: no ano passado, no mês de setembro, a prefeitura precisou modificar uma tubulação na PAI, tubulação de água e de esgoto. Dentro da PAI passam tubos da prefeitura de água e esgoto. Tem um projeto pronto, já com emenda do deputado Rodrigo Garcia, até o vereador Cássio Galo, recentemente estivemos lá, o senhor liderou a vinda do Rodrigo, do Bolsoni, e para algumas melhorias, inclusive ali onde vai ser construída uma piscina. Bem no local da piscina passavam os tubos da prefeitura, água e esgoto. Então, para que sejam feitas a construção dessa piscina da PAI, a prefeitura teve que deslocar essa tubulação para um local adequado. A PAI pagou a tubulação, pagou o pedreiro. A prefeitura só faria a remoção, né, da obra. Só que a prefeitura, desde setembro até hoje, não finalizou essa obra. Esse é o nosso pedido aqui, onde vem um ofício da PAI, e a situação lá atual, igual hoje choveu, igual fizeram recentemente, há uns 6 anos atrás, no bairro dos Machados, colocaram tubo de esgoto, abriram asfalto, colocaram tubo de esgoto
e não finalizaram a obra, não asfaltaram novamente. Ficou aquela terra, buraco e as consequências de tudo isso. Então a PAI pede, através da Câmara de Vereadores, para que nós intercedamos junto ao poder público, no sentido de efetuar a finalização dos reparos na entrada lateral lá da PAI, da rua Ademar de Barros, tendo em vista que foi necessário quebrar o calçamento existente para a remoção da tubulação de água e de esgoto da prefeitura, né, para a construção dessa piscina adaptada. E que as obras não foram concluídas desde setembro. Então tem aí um monte de obra da prefeitura iniciada e não concluída, e essa é mais uma tubulação que passa dentro de uma entidade, que se começa, está aí, setembro, outubro, novembro, dezembro, mais 5 meses, 8 meses sem a conclusão da obra. Esse é o nosso pedido de hoje. Vereador Chioca me ajuda também nessa parte. Na outra semana, na semana passada, nós fizemos a indicação que acima do Laranjão temos um cruzamento ali de constantes acidentes. Quando os números de ocorrência são altos, alguma medida tem que ser tomada. Não sei se a prefeitura tem a sua assessoria que vê e passa o serviço para o setor responsável para mudança de sinalização, colocação de mão única, estacionamento, citado aqui questão da estacionamento de moto. Na semana passada tivemos, depois que fizemos a indicação, 2 acidentes no mesmo dia envolvendo 5 veículos, né? Chioca chegou a presenciar? Chioca pede a parte para estar completando? Vereador Paulo Chioca pede a parte concedida. Inclusive foi uma coincidência, vereador. Eu passei ali para subir para o meu serviço e num período de 40 minutos, quando eu subi tinha uma moto caída, aí quando eu voltei tinha 3 veículos envolvidos no mesmo acidente. Não teve vítima, graças a Deus, mas tem que resolver isso urgente, que ali é complicado. Obrigado. Obrigado ao senhor. Me ligou na hora, vamos lá. Então, mais uma vez pedimos, quem que é responsável pela sinalização de trânsito? Prefeitura. Número de ocorrências, 5 veículos em 40 minutos. Quem sai do supermercado Laranjão, faz aquele contorno na avenida, às vezes um carro para. Quantas vezes, né, Zé Jamil? A gente para no centro, ali na área de pedestre, manda o pedestre passar, a moto vem do lado, quase leva. É o que está acontecendo lá. Então ali já não suporta mais o contorno, tem que ser feito ali a proibição do contorno, alguma colocação de mão única. Na parte de cima, lá naquela lanchonete esquinão, temos outro problema. Depois, mais acima, quem vem ali do lado do Jardim Aclimação, você chega na avenida, você tem que andar 40 metros na contramão. Então, temos 3 setores ali que daqui 1, 2 semanas estaremos falando novamente de ocorrências, se não forem tomadas as providências. Eu tive, vereador Chioca juntamente com o Fabrício, pediram aí alguns documentos quanto às denúncias feitas recentemente contra o prefeito, feita pelo vice-prefeito, assessoria, né? Eu tive acesso a um documento, eu peço a liberdade dos senhores, que vocês estão com esses documentos oficiais, mas eu pedi um documento, que eu já tinha informação desde fevereiro, questão onde se afirma que não há nessa administração o controle do gasto de combustível. Isso está na mídia, está aí no Face, toda a parte social, jornais e tudo mais, onde afirma-se que não há controle dos gastos de combustível feito pela administração. Em presença ali no posto Ipiranga, eu vejo a Regina, no dia a dia, controlando todos os gastos dos veículos que fazem abastecimento de álcool e gasolina. Eu pedi, desde fevereiro, que eu já havia pedido, consegui um documento que os senhores têm, onde de 1º de janeiro ao dia 15 de abril, nesse período de 105 dias, a atual administração economizou, comparando com o mesmo período do ano passado, R$ 242.120,28, quase 30% de economia em relação ao mesmo período de 2012 da administração passada. E esse mesmo recurso de economia que está sendo destinado para a Santa Casa, da onde sai o dinheiro novo que está indo para a Santa Casa? Da economia também do combustível. Foi afirmado que essa administração, todos são testemunhas, que não há controle.
em 105 dias, R$ 242.120 essa administração economizou, gastou a menos. Quase 30%, quase 1/3 de economia. Parabéns à administração, parabéns a esses funcionários. A Regina, que está no posto de Ipiranga, e lá em cima o João Reis, na parte do combustível de óleo diesel. É uma realidade. Muitos condenaram no Facebook, atacaram, mas quem comprova são os documentos, os números. E está aí, mais de 242 mil. Agradecer, como o Fabrício disse, bati um papo com a Adélcio, e com uma empresa terceirizada, não os funcionários da prefeitura. Eu pedi, já que os funcionários da prefeitura não tinham condições, Zé Antônio, realmente as praças do Monte Alegre, ali da Santa Maria, né, vão estar recebendo novos postes. Colocaram o poste ali 2,20 metros, roubaram tudo. Roubaram o globo, a lâmpada, o material ali metálico curvado ali de embelezamento dos postes. E aí, seu Zé, vão estar colocando postes maiores. Inclusive, estamos reforçando ali, próximo da casa da Catita, que estava aqui, o pessoal que circula, que vai para o frigorífico. Então, obrigado. E também a implantação, obrigado ao Adélcio, e a implantação também dos brinquedos infantis nas praças, que o pessoal vai estar investindo também. Para finalizar, nesse último minuto, daqui a 3 meses, hoje é 27 de maio, dia 27 de agosto, começa o nosso Festival de Música. Obrigado ao Dilmo, que já se dispôs a ajudar, Aldo, que sempre ajudou, Cássio Galo sempre ajudou, Rafinha sempre ajudou, seu Zé Faquin sempre esteve presente. Um evento de música para crianças, de música popular, de música gospel. Em breve, né, seu Zé, da moda de viola também, vamos tentar. Obrigado ao prefeito Edmilson Lira, que através dos fornecedores e através da prefeitura, tudo que for disponível pela lei de ajuda, vão estar participando com a gente. Ali, além de música, é presença de família, é cultura, é arte. E a gente vai estar montando uma feira ali, mais ou menos 8 estandes vão estar participando junto com a gente, para fazer aí um grande evento de música. Todos convidados, preparem, levem seus filhos, compareçam, participem. Faltam 3 meses e começa no dia 27 de agosto. Boa noite a todos. Terminadas as explicações pessoais, comunico que amanhã, às 10 horas da manhã, estaremos na Rádio Vale Tietê, com o programa da Câmara das 10 às 11 da manhã. Gostaria de parabenizar mais uma vez a senhorita Ariela Maltarolo Crestani pela moção de aplauso e pela conquista dessa pesquisa. E desejar que Deus continue te iluminando na sua caminhada e na sua vida. Parabéns a toda a família Maltarolo Crestani, também por essa conquista. Realmente é um orgulho para nós bonifacianos, realmente é muito gratificante ter uma pessoa se destacando na ciência aí. Então, muito obrigado por todos estarem aqui hoje. Agradecer aos ouvintes da Rádio Vale Tietê, aos internautas por estarem nos ouvindo até esse momento, as nossas ouvintes frequentes aí, a Fátima, a Elaine do Primavera e a Abel da Vila Saudade. Gostaria de convidar mais uma vez o pessoal dos bairros Jardim Carlos Cacetari, Alci Sansone, Loteamento Cerradão, Loteamento Valentim Ciane, Roque Carbone e o Conjunto Habitacional Nova Esperança para participarem da reunião do projeto A Câmara em Ação amanhã no Salão de Festas da Igreja Sagrada Família, no Jardim Carlos Cacetari, a partir das 19h30. Comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 3 de junho de 2013. Agradeço mais uma vez a presença de todos aqui e dou por encerrada a presente sessão. Uma boa noite.